Aqui, na Pensar Fora da Caixa, começa agora o Caderno de Viagens, que é a bagagem de mão de Carlos Ribeiro. Aqui é o lugar onde se falam de viagens que nos inspiram, de fotos que contam histórias e também de momentos que só as viagens nos podem oferecer. Carlos Ribeiro, hoje vamos voltar a ter connosco Joaquim Paulo, o Nazareno viajante. Vamos voltar à Vila de Nazaré? Mais uma vez, muito bem-vindo ao Caderno de Viagens. O tempo passa, mas a Nazaré continua a ser um destino turístico, não só para portugueses, mas também para estrangeiros. Ora, no caso dos portugueses, a Nazaré é um receptáculo de expressões de um regionalismo. Eu não sei se lhe posso chamar regionalismo, porque é mais localismo. Mais localismo, não é? Portanto, as expressões da Nazaré, a linguagem quase codificada da Nazaré, concentra-se na vila e não tanto no concelho. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as expressões da Nazaré. Onde é que nasce as expressões? Onde é que nascem as expressões da Nazaré? Bom, eu diria que todas as expressões, ou praticamente todas, têm origem na pesca. Sabemos historicamente que os pescadores eram pessoas muito, muito humildes, que chegavam à quarta classe e já não podiam continuar a estudar porque tinham que ir para o mar, tinham que ir... Os que chegavam à quarta classe. Os que chegavam à quarta classe, precisamente. Eu posso dar o exemplo da minha avó. A minha avó não sabia ler nem escrever e aprendeu a contar sozinha. Ela aprendeu a contar sozinha. Mas eu posso ter o prazer de te dizer que entreguei um jornal à tua avó, que infelizmente ela não pôde ler. Isto não deixa de ser um aspecto interessante neste programa que nós estamos a fazer, desconhecendo eu que ela era a tua avó. Sim, exatamente, foi curioso, esse momento foi curioso. Bom, mas estávamos a dizer, as pessoas eram muito humildes, não tinham muita instrução. Aliás, a Nazaré só tem ensino, só tem um colégio. Quando o Dr. Fernando Soares vem, que era um veterinário municipal, e decidiu ele próprio criar um colégio privado que ninguém pagava, portanto ele é que assumia as despesas todas, e o que é hoje o Externato Dom Afonso Roupinho, e é aí que realmente temos a oportunidade de centenas e centenas de nazarenos poderem ir estudar para fora. E não só, porque havia muita gente, nomeadamente de Caldas da Rainha, onde nós temos os nossos estúdios, que estudavam no colégio. Portanto, se deslocavam de Caldas, portanto, ainda na idade, digamos, escolar, e, portanto, o colégio criou pergaminhos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É um aspecto transformador do território e das pessoas. A questão das expressões vem muito da pesca, praticamente todas elas vêm da pesca. Imaginemos o que é estar em alto mar e ter que dizer alguma coisa como dá-me isto, ou dá-me aquilo, ou passa-me isto. Tem que ser quase tudo em código, ok? E eu acho que vem muito daí, portanto, a necessidade de adaptar às circunstâncias da vida e do trabalho acaba por realmente criar quase que uma linguagem que é mesmo só nossa. Eu há muitos anos que defendo que se devia estudar e ensinar o nazareno nas escolas do Mas já estás a colocar noutro patamar. Sim. Já não são as expressões, já estás a chamar-lhe uma língua, a classificar como uma língua, não é? O nazareno. Era o que eu queria que fosse, confesso, Carlos, porque acho que tem tanta especificidade. Até a questão dos verbos. A gente diz os verbos todos mal. Ou todos bem. Ou todos bem. Para nós é todos bem. Depende do ponto de vista. Exatamente. E portanto, tudo isso acho que merecia mesmo ser estudado por linguistas. Há vários livros sobre as expressões da Nazaré. Eu faço aqui uma pergunta. Sabes o que é um cetineta? Não faço a mínima ideia. Pronto. Ninguém sabe. Mas se fores a Nazaré e ouvis alguém a dizer aquele garoto é um cetineta, pronto,
a gente já sabe que é um garoto que é irrequieto, que parte tudo em casa, que se porta mal, é um cetineta, pronto. Alguém que é um espianceiro, não faz ideia do que é. Um espianceiro é alguém que é um invejoso, vê o outro com um carro novo e ele que espianceiro ali está. Pronto, são expressões que são só nossas, são coisas que ninguém percebe sem ser a gente. E portanto eu acho que realmente isto devia ser estudado. Apesar de tudo, nós temos uma característica que é a questão do carnaval, que nos permite manter viva esta questão das expressões e da tradição. O Carnaval de Nazaré começa no dia 2 de janeiro. Dia 1, qual era dia 2? Dia 1. Dia 1 já sai o mote do carnaval, sai a primeira marcha. As pessoas são muito foliões, gostam muito da festa. Sim. Lá está, também historicamente, Carlos, é muito interessante perceber que o carnaval é o momento do ano, ou era o único momento do ano, em que os pés calçados e os pés descalços estavam ao mesmo nível, ok? E em que se podia usar esse período para extravasar coisas que não eram permitidas durante o ano, não eram permitidas por lei e não eram permitidas pela Igreja, não é? Os dois poderes. É por isso que nós temos uma expressão, um ditado lá na Nazaré que diz que é carnaval, ninguém leva a mal. Sim. Ou seja, ninguém pode levar a mal uma brincadeira, mesmo do ponto de vista político. Por exemplo, as cegadas, que são, para mim, uma representação incrível, singular da nossa realidade enquanto sociedade. As cegadas são uma crítica social muito forte. Os políticos não passam ao lado das cegadas, portam-se mal e levam com ela. Portanto, para quem não sabe, explica um pouco mais o que é uma cegada. Ok. Uma cegada, se eu posso explicar em bom português, é uma representação teatral de um acontecimento, de uma história, às vezes de uma tradição, em que as pessoas, no fundo, retratam um acontecimento da vida da Nazaré, do dia-a-dia, e brincam um bocadinho com a situação. Isto acontece no Carnaval, portanto, as chegadas, que são grupos teatrais, digamos, com 4, 5, 6, 7, 8, 9, depende da história, atores. Os atores vão às salas de baile e apresentam a cegada. E é um momento, agora já não é tanto assim, mas antigamente eu lembro, havia um silêncio, um respeito, não era preciso ter pela cegada. Não era preciso ter microfones, e agora hoje em dia já põem os microfones nos atores e não sei o quê. Quando eu era pequenino isso não era preciso, então toda a gente respeitava e havia um silêncio, mesmo os bêbados ficavam lá no bar, fechava-se a porta, porque as outras pessoas queriam mesmo ouvir as cegadas, e portanto a cegada é um momento alto do Carnaval da Nazaré, e é um momento em que realmente as nossas expressões, a nossa língua ganha realmente um novo fôlego. Dou-te um pequeno exemplo para perceberes a importância do Carnaval da Nazaré. É o momento do ano em que a Rádio Nazaré tem maiores audiências. Toda a gente ouve a rádio. Porque vai buscar a essência. A essência, a tradição. E coloca no ar, e isso permite aumentar as audiências, porque as pessoas querem seguir, querem compreender. Um aspecto que eu gostava de colocar é o seguinte: não será que o nazareno, utilizando a tua expressão de há pouco, não tem a sua origem também no facto do isolamento da vila? Tem muito. Carlos, mesmo da vila, não é... Aliás, mesmo dentro da vila há um isolamento muito grande. Para nós, há 3 tipos de nazarenos. Há os praieiros, que são as pessoas que vivem lá em baixo, que são da praia. Há os citeiros, que são os do sítio. E há os pederneiros, que é da pederneira. Pronto. Isto é tão singular que nós temos, lá está, uma expressão, um ditado muito antigo que a gente diz: não há terra como há praia, ou seja, lá em baixo, não há sítio como a pederneira. Portanto, e a origem de tudo até está na pederneira, ainda no tempo dos cotos de Esther. Sim, exatamente. A pederneira foi sede de conselho. Dos cotos de Alcobaça. Exatamente. Sim.
E isso é um aspecto que praticamente é desconhecido, não é? Sim, por isso é que eu digo, falta muito o ensino da história nas nossas escolas, da história local. Ok, temos de saber os descobrimentos e temos que saber isto, temos de saber isso tudo, mas também é importante saber de onde é que nós vimos. Sim, isso é um problema que eu detecto a nível da escola básica, não é? Primeiro, segundo, terceiro, a chamada antiga escola primária, é que não se ensina a escola local. É verdade, a história, sim. A história, É verdade, a história local. Sim. E ao não se ensina, ou seja, nós só podemos preservar aquilo que conhecemos. Exatamente. Não conhecendo, vamos preservar o quê? Portanto, a Nazaré tem um grande potencial nesse sentido, e também as pessoas que visitam a Nazaré, sejam portugueses, sejam estrangeiros, ou aqueles que passam lá um mês, 15 dias, uma semana, essencialmente por causa da praia, mas na realidade não têm um roteiro cultural. Ainda não. Um roteiro histórico, um roteiro cultural, não há galerias de arte, não há nenhum meio para se ficar a conhecer o tema deste programa que eu chamei Expressões da Nazaré, mas que tu já deste um passo à frente e chama-lhes Nazareno. Há perspectivas disso poder mudar? Há coisas que se estão a fazer até em parceria com o agrupamento de escolas. Existe uma ideia de começar a introduzir o Nazareno nas AECs, ok? É uma das coisas que eu acho que faz muito sentido, porque lá está, se não fosse o Carnaval, muitas expressões já tinham caído completamente em desuso. Vou-te dar apenas mais um exemplo que as pessoas acham muito curioso. Quando a gente diz que está acamado, o que é que tu entendes por isto? Que estar na cama. Está doente, não é? Está doente. Não é. Para a gente é o contrário. Está acamado, quer dizer, está muito bom. Imagina, o negócio está a correr bem, estamos a vender muito bem, seja o que for, o peixe ou o que for, está acamado. Oi, estamos chaves. Está a correr bem. Está a correr muito bem, ok? Pronto. Então, alguém que está acamado está bem na vida. Está muito, exatamente. Está cheio dele, pronto. Está cheio dele, Está cheio que dele. é outra expressão. Que é outra expressão. Muito bem, então esperemos que haja na realidade uma motivação no sentido das autoridades da Nazaré, no sentido de se criar mecanismos que defendam toda esta tradição, e quer junto dos nazarenos, não é? E sobretudo junto das camadas mais jovens. Mas será que isto não pode ser um bom cartaz turístico? Eu não tenho dúvida nenhuma que é um bom cartaz turístico, porque cada vez mais os turistas, e eu falo agora enquanto turista, enquanto viajante, nós procuramos coisas que sejam experiências, coisas que sejam diferenciadoras, e apenas e só a identidade da Nazaré vale por ela. Quer dizer, daqui a 10, 20 anos, se calhar já não vamos ter mulheres de saia de roda a passear à frente do mar. As 7 saias. As 7, que não, isso é só isso dava um programa à parte, mas daqui a 20 anos já não vamos ter mulheres de saia de roda. Portanto, estamos aqui perante as mulheres de saia de roda e as mulheres da praia. E as mulheres da praia, exatamente. Não é? Aquela cultura da praia, não é? Da seca do peixe, da venda do peixe na praia. Portanto, são tudo atividades que ou passam para a mão de coletividades, associações ou corporativas que vão explorar, ou então correm mesmo o risco de extinção. Mas há negócio, Carlos, é o que eu digo. Com a identidade da Nazaré há muitas coisas que podem dar negócio. A secagem do peixe, e falo por experiência própria, porque a minha avó era, digamos, uma das últimas guardiãs daquele ofício. A seca do peixe pode ser não, é já um cartaz de visita da Nazaré, mas pode ser negócio, porque se houver um projeto que trabalhe aquilo do ponto de vista profissional, em termos de promoção, em termos de conseguir ter chefes de renome a olhar para aquilo e perceber o potencial que aquilo tem, e começar a pôr o peixe seco nas emendas de restaurantes de referência,
aquilo é negócio, porque as pessoas gostam. Eu, por exemplo, eu gosto mais do carapau seco do que o carapau enjoado. Okay? Enjoado. Enjoado. São coisas diferentes. O enjoado está ali 1 dia, 2 dias ao sol e ainda está assim meio cozinhado. Pronto. Eu gosto mesmo meio cozinhado pelo sol. Naturalmente. Naturalmente. Eu gosto mais do carapau seco mesmo, ou seja, que está ali 3, 4 dias. Eu agarro e como, sem mais nada. Portanto, gosto mesmo daquilo. E os paleques, as pessoas que compram, eles também adoram. Os paleques. Eles também adoram. Os clientes. Exatamente. Os clientes e as pessoas de fora. Ou seja, quando há bocadinho estavas a dizer a questão geográfica, é mesmo assim. As pessoas do Valado ou de Famalicão, para nós já são paleques. Não posso estar a dizer isto, senão... Já são muito, muito longe. Mas há aqui um detalhe interessante em relação à Nazaré, às expressões de Nazaré. Eu lembrei-me de repente que dentro da cidade de Londres há vários dialetos. Um deles é o Cockney. E é uma coisa horrível. Eu que domino bastante bem o inglês não consigo perceber praticamente nada. Ora, o Cockney foi criado dentro das comunidades mais desfavorecidas que tinham, enfim, algumas atividades, chamamos-lhe assim, que tinham que fugir à polícia, e então eles criaram este dialecto entre eles e mais ninguém os percebia. É um código. Claro. Ora, na Nazaré não é assim. Há toda uma comunidade que não tem que fugir à polícia, que não faz nada de ilegal, mas que cria este dialecto, como dizíamos há pouco, fruto da falta de escolaridade e fruto do encerramento da comunidade sobre si própria. Sim, é mesmo isso, Carlos. É quase um mecanismo de defesa, não cometendo nada de ilegal, mas nós acabamos de ser todos muito próximos uns dos outros. Agora já não tanto, porque a vila está-se a desmultiplicar, mas antigamente as pessoas viviam... entrava-se em casa dos vizinhos, olha, preciso de 1 quilo de arroz, vai ali buscar, as portas estavam abertas, não se fechavam as portas. Eu não me lembro de ver a minha avó fechar a porta à chave, não me lembro. Isso era sinal realmente de uma vivência, de uma comunidade verdadeira e completa. Ela existia mesmo, as pessoas ajudavam-se mesmo umas às outras. Havia pessoas que alugavam os quartos e quando já tinham alugado os quartos todos delas, se tivessem clientes, iam à vizinha, olha, prima, não queres? Tenho aqui uns clientes, não queres? Ou seja, desse ponto... Eu gostei dessa intuação. às vezes sai, mas eu consigo me controlar bastante bem. Mas não te controles, pelo menos aqui connosco. Eu gostava de voltar ao peixe, ao carapau seco. Só para referir uma coisa, o carapau seco tirou a fome a muita gente. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E não da Nazaré, ou não só da Nazaré. Sim. Não é? Porque era uma forma de o peixe chegar ao interior em condições de ser comestível. E mais, Carlos, a secagem do peixe nasce como uma estratégia que as pessoas tinham para preservar o peixe. Antigamente não havia frigoríficos, não havia arcas frigoríficas, portanto, estávamos meses, semanas sem ir ao mar. Portanto, o peixe tinha que ser acondicionado, ou era em sal, não é? Sim, como sabemos, salgado. Pronto, mas mesmo a carne, se ficar enfiada dentro de sal, ela conserva-se, ok? Não havia sal, não havia dinheiro, portanto estamos a falar... Sim, porque a Nazaré também não tem, fruto da tipologia da costa, não tem salinas. Teria que importar... Tinha que ir a Rio Maior para ir buscar. Portanto, são as salinas mais próximas. Deixa-me só dizer isto, Carlos, que eu faço questão de encerrar este programa desta forma. Eu até aos 18 anos não sabia que nós falávamos de forma diferente na Nazaré. Não sabia, para mim era o normal, não é? E então quando eu vou estudar para Lisboa, na história das praxes e não sei o quê, que eu nunca achei muita piada aquilo, mas pronto, vai uma rapariga e pergunta, então, de onde é que tu és e tal? E eu disse, eu sou da Nazaré. E vai ela e diz-me assim, então és daquela terra onde as pessoas falam a cantar. E eu, que é isso, pariga? Falamos a cantar o quê? E depois parei, olha, pois é, a gente fala mesmo a cantar. Eu nunca me tinha apercebido disto, porque para nós é
pronto, é o dia a dia, não é? Portanto, só quando saímos ali daquela realidade é que a gente também, e eu acho que é por isso que eu valorizo tanto a minha terra, e temos tantos nazarenos que felizmente têm carreiras incríveis fora da Nazaré, mas que gostam sempre de voltar e ver a pedra. Acabou a pedra de falecer é verdade. Foi um marco daquela terra. Completamente. Um exemplo. Álvaro Bruno Lúcio é, para mim, é o nazareno mais relevante do último século, não vou dizer desde sempre, mas do último século, que é aquilo que eu conheço melhor, não tenho dúvida nenhuma, e era um orgulhoso nazareno, porque sempre, em todas as conferências, eu ouvi, não vou dizer dezenas, mas sim, muitas conferências dele, e em todas as conferências que eu ouvi dele, ele fazia sempre questão de dizer que era da Nazaré, e tinha muito orgulho em ser da Nazaré. E foi um homem que enfim, fez um percurso brutal, quer no Estado, quer enquanto cidadão, quer mais recentemente. Ele tinha essa expressão muito engraçada, ele considerava-se um jovem escritor, porque ele começou a escrever aos 70 anos, e eu acho que isto é realmente de um homem singular. Sim, de um grande homem. Sem dúvida. E assim terminamos mais um caderno de viagens. Joaquim Paulo, muito obrigado por mais esta viagem pela essência da Nazaré. Carlos Ribeiro, Joaquim Paulo, gratidão pela forma como nos conduziram pela essência da Nazaré. E aqui o caderno de viagens despede-se, prometendo regressar com novas rotas, com novos retratos e, claro, com o habitual caos desorganizado da bagagem de mão de Carlos Ribeiro. Até um próximo destino improvável. Quero voltar a reforçar que devem nos acompanhar aqui no rádio pensarforadacaixa.pt em podcast, ou também nas redes sociais, assim como no canal de YouTube. Mais uma vez, boas viagens e até ao próximo Caderno de Viagens.